Olá, um bom dia para você. As queimadas na Amazônia vão ser o principal tema de debate na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que foi instalada nesta quarta-feira. O senador Zequinha Marinho foi eleito para a presidência e o deputado Edilásio Júnior para a relatoria do colegiado. Senador Zequinha. 6. Senador Zequinha. 7. Senador Zequinha. 8. Senhor presidente, Alessandro 7 e Zequinha Marinho 8 votos. Apenas com um voto de diferença, o senador Zequinha Marinho ganhou a eleição para a presidência. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas foi instalada com o objetivo de centralizar a discussão sobre as queimadas na Amazônia. Quero agradecer, antes de mais nada, a confiança dos colegas, cumprimentar o senador Alessandro. Eu tomei conhecimento que seria candidato ontem, não tive tempo, estava presidindo uma audiência pública, mas seja feita a vontade da maioria. Desde o mês de fevereiro, havia um acordo para que a presidência fosse assumida pelo senador Alessandro Vieira, o que gerou descontentamento entre os membros. Desejar boa sorte ao senhor relator, ao senhor vice-presidente e à Vossa Excelência na condução desses trabalhos que são essenciais para o Brasil e que seguramente não serão conduzidos à base do que aconteceu hoje. Hoje, senador Zequinha Marinho, a Vossa Excelência descumpriu um acordo firmado em fevereiro pelo Senado da República, anunciado em plenário pelo presidente do Congresso Nacional. Eu também venho de uma família muito humilde, em que a palavra vale mais do que qualquer papel escrito. O acordo faz lei entre as partes e eu confesso que eu estou um pouco estarrecido, não nada pessoal com A, B ou C, mas daquilo que foi chegado ao meu conhecimento era o cumprimento de um acordo em que essa eleição, se fosse proceder com a eleição para a presidência dessa comissão mista do senador Alessandro. O senador Marcos Rogério destacou que o debate sobre as queimadas não é só ambiental. No centro desse debate tem questões que vão muito além de clima e meio ambiente. Há questões comerciais, há questões de soberania, há questões muitas. Não precisamos incendiar o Brasil, nem no sentido literal e nem no sentido político. Tem gente que quer incendiar o Brasil com um debate que não nos interessa. Na saída da reunião, o presidente da comissão e o relator falaram sobre as expectativas. A regularização fundiária é o passo número 1. Nenhum cidadão que tem o título da sua terra, seja de que tamanho for, se atreve a permitir o crime ambiental. Ele estará com a vida comprometida a partir dali. Então ele precisa ser dono. Terra que não tem dono, acontece tudo isso que tem acontecido nos últimos anos, inclusive agora. Número 2, a questão da tecnologia para se explorar, principalmente na agricultura familiar. A região amazônica tem mais de 2.200 projetos de assentamentos, mais de 430 mil famílias assentadas, todo mundo praticando agricultura de toco, na base do machado da enxada. E ele usa o fogo como instrumento de limpeza para a sua área, para poder replantar. Na próxima semana a gente vai apresentar já um plano prévio, um plano de trabalho a ser desenvolvido e o relatório final apenas em dezembro. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com governadores do norte do país e com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tratar de recursos emergenciais para a Amazônia. Para ajudar no enfrentamento das queimadas na Amazônia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, pediram que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, destine R$1 bilhão para combater as queimadas e o desmatamento na Amazônia. O dinheiro viria de um fundo composto por recursos de multas aplicadas à Petrobras em decorrência da Operação Lava Jato, que somam R$2 bilhões e 500 milhões. O pleito dos 2 bi 300 do fundo da Petrobras é que pelo menos 1 bilhão seja destinado, distribuído, 200 milhões para atender um descontingenciamento no Ministério do Meio Ambiente, 400 milhões para o governo federal aplicar em atividades também da Amazônia e 400 milhões diretamente para os governos dos 9 os governos da Amazônia Legal, os 9 estados. O ministro vai ouvir o Ministério Público e a equipe econômica do governo federal para decidir qual montante dos recursos poderá ser utilizado no combate às queimadas na Amazônia.
nós, representando os governadores da Amazônia Legal, solicitamos que parte desses valores sejam distribuídos para os estados da Amazônia para preservação do meio ambiente e também fazer o zoneamento ecológico e econômico da Amazônia e dos estados. Temos que fazer o ordenamento territorial da Amazônia para definir as áreas produtivas, as áreas de preservação ambiental, as áreas indígenas. Outra ação muito importante também é dar titularidade da terra para os proprietários. Temos que fazer a regularização fundiária da Amazônia para que possa ser identificado cada propriedade e que seja feita a fiscalização ambiental em cada propriedade. O relatório sobre a reforma da Previdência foi lido na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e agora vai ser analisado pelos senadores da comissão na semana que vem. Um acordo permitiu dispensar o prazo mínimo regimental de 48 horas para que o relator, senador Tasso Gereissati, fizesse a leitura do texto. Esta reforma, por mais ampla que possa ser considerada, não irá zerar o déficit previdenciário. A reforma terá como efeito apenas a atenuação do crescimento do déficit. Ele gastou quase 3 horas para detalhar o documento, que tem 58 páginas, e trouxe mudanças em relação à proposta que veio da Câmara. Tasso decidiu retirar a parte que permitia reduzir o valor do benefício de prestação continuada, aquele destinado a pessoas de baixa renda e com deficiência. Também excluiu o trecho que tornava mais difícil a aposentadoria especial de trabalhadores expostos a risco de saúde, como mineradores. A supressão desses pontos não obriga que a proposta volte a ser analisada pela Câmara. A inclusão dos estados e municípios na reforma está em outro texto, a chamada PEC paralela, que vai depender da assinatura de 27 senadores para começar a tramitar. Nessa PEC paralela, o relator propõe que nenhum pensionista vai ter renda menor que um salário mínimo. Também aumenta em no mínimo 10% o valor da aposentadoria por incapacidade em caso de acidente de trabalho. Mantém o atual tempo de contribuição de 15 anos para homens e mulheres, tanto para quem já está no mercado de trabalho, quanto para quem ainda vai entrar. E abre um novo prazo para servidores federais optarem pelo FUNPRESP, o regime de previdência complementar. O relator também sugere 2 novas fontes de recursos para a Previdência Social: a contribuição previdenciária das entidades filantrópicas, com exceção das Santas Casas e entidades de assistência, e a reoneração do agronegócio, que terá que pagar contribuição previdenciária sobre as exportações. Com todas as mudanças, a expectativa, segundo o relator, é de uma economia de R$1,350 bilhões, mais do que os 930 bilhões previstos no texto da Câmara. Tudo que é admitido, inclusive no relatório de Vossa Excelência, como importante ser jogado nessa PEC, ela, para mim, hoje será a PEC da balela. Ela não é paralela, porque está na cara que essa PEC só passa aqui no Senado e vai para a gaveta. Ela não anda na Câmara. Isso é algo que é do jogo, do processo legislativo. O sistema bicameral funciona deste jeito, mas, politicamente, nós precisamos construir o que é melhor. A única maneira é através da PEC paralela, porque eu acho que ninguém aqui quer protelar a definição da reforma da Previdência. Após a leitura do relatório, foi concedida vista coletiva automática e a votação ficou para a próxima quarta-feira. Os senadores terão uma semana para analisar o texto e apresentar novas emendas. A presidente da comissão, senadora Simone Tebet, fez um apelo para que essas emendas sejam apresentadas no máximo até a próxima terça-feira, ao meio-dia. Com certeza falta avançar. Nós temos problemas nas pensões, temos problema nas especiais, temos problema no cálculo do benefício. Nós temos prazo ainda para discutir e vamos naturalmente no plenário tentar assegurar através de destaques. E, de acordo com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, a discussão e votação do relatório na próxima quarta-feira vão ser demoradas.
Tem que se votar na quarta. Há um complemento de voto às 9 horas da manhã. Abro para possíveis votos em separado. Teremos pelo menos um voto em separado. Vamos fixar um prazo aí para a leitura desses votos em separados. E em seguida abrimos para discussão, encerramos a discussão e vamos para a votação. Provavelmente isso vai adentrar a tarde adentro. Acredito que a gente não consegue fechar antes das 4, 5 horas da tarde uma discussão como essa. E depois da leitura do relatório da reforma da Previdência, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório do senador Cid Gomes, a proposta que destina a estados e a municípios parte do dinheiro arrecadado pela União em leilões de petróleo. A votação do texto no plenário ficou para a semana que vem. Há um entendimento com as lideranças para que seja votado na primeira sessão, previsão era hoje, e em seguida o primeiro turno, um requerimento de quebra de interstício e, na sequência, o segundo turno. O acordo de lideranças nem sempre reflete a totalidade dos senadores, mas eu espero, enfim, que a gente possa alcançar um consenso nisso. Na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão que tem uma representação dos mais diversos partidos, a aprovação foi consensual. Todos os presentes concordaram com o texto que foi dado no relatório que elaborei. Pensão por morte, auxílio reclusão, salário família, abono salarial. Todos esses benefícios tiveram alterações na proposta da reforma da Previdência aprovada pela Câmara dos Deputados. Veja então como estão esses tópicos no texto que está sendo analisado agora pelos senadores. Como ficam as regras para os benefícios previdenciários de acordo com o texto aprovado na Câmara dos Deputados? Hoje, dependentes do segurado falecido podem receber o valor integral do benefício a que ele tinha direito. É a pensão por morte, que pode chegar até a R$ 5.839,45, o teto do INSS. Pela proposta da reforma da Previdência, a família pensionista passará a ter direito a 50% do valor da aposentadoria do segurado, com um acréscimo de 10% por dependente, até o limite de 100%. Também tiveram alterações regras para o direito ao abono salarial, valor de um salário mínimo pago anualmente a quem recebe até 2 pisos nacionais por mês e contribui para o PIS ou PASEP. O pagamento fica restrito aos trabalhadores com renda até R$ 1.364,43. O mesmo critério servirá para o recebimento do salário família e do auxílio reclusão. Um outro ponto da PEC limita a acumulação de benefícios. A proposta prevê que o trabalhador passará a receber 100% do benefício de maior valor, mais um percentual da soma dos demais. Ficam fora da nova regra as pensões de dependente de servidor que pode acumular cargos de acordo com a Constituição Federal, como médico e professor. O Congresso Nacional realizou nesta quarta-feira uma sessão para analisar vetos presidenciais. Um dos textos votados é o que trata da divulgação de notícias falsas contra candidatos em eleições. A reunião do plenário do Congresso acabou sendo encerrada por falta de quórum no meio das votações de pontos destacados de vetos presidenciais. Os parlamentares nem chegaram a iniciar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Entre os vetos do presidente Jair Bolsonaro está, por exemplo, o veto à gratuidade para o despacho de até 23 quilos de bagagem em voos nacionais. Mas esse ponto não chegou a ser analisado. Um veto que foi derrubado foi o veto ao aumento da punição para quem divulgar fake news com finalidade eleitoral. Portanto, se torna crime sujeito à reclusão de 2 a 8 anos a divulgação de notícias falsas desse tipo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para hoje. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência pública sobre a reforma da Previdência. Às 10 horas, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, audiência pública para debater a importância da criação do Dia Nacional de Segurança de Barragens.
Na Comissão de Relações Exteriores está na pauta o projeto para incluir o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras no Fundo Nacional de Segurança Pública. Na Comissão de Meio Ambiente, a audiência pública sobre a Política Nacional de Mudança do Clima. E também audiência pública às 14h na Comissão de Constituição e Justiça. O tema vai ser o Sistema Tributário Nacional. Dores crônicas por todo o corpo, uma doença que atinge principalmente as mulheres. Estamos falando da fibromialgia. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais deram o primeiro passo para garantir um direito importante para essas pessoas. Dona Célia tem dores fortes na coluna, nos membros e na mandíbula. Sofre ainda de insônia, fadiga e ansiedade. Toma relaxantes musculares e tenta aliviar o incômodo com fisioterapia, acupuntura e hidroginástica. Ela tem fibromialgia, uma síndrome que provoca dores difusas e crônicas e que no Brasil atinge cerca de 3% da população, a maioria mulheres. Quando você fica muito ou preocupada ou cobrada, as dores parece que aumentam mais. Hoje, a lei já garante o não pagamento do imposto de renda para pessoas aposentadas por doenças como câncer, paralisias e doenças cardíacas. Agora, o Senado pode incluir a fibromialgia nesse rol. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram um projeto de lei que agora será analisado na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tenho a impressão de que muitos senadores estão bem sensíveis às necessidades desta área. E é importante que as pessoas que tenham fibromialgia se articulem através das associações e mandem mensagens para os seus senadores e senadoras dizendo da importância de que esta área seja apoiada e que este projeto de lei, eu penso que é muito interessante, que seja aprovado no Senado Federal. Para o senador Zequinha Marinho, eleito presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, o fogo na Amazônia está sob controle e existe muito folclore sobre o assunto. Ele diz que é necessária a presença efetiva do governo na região amazônica e fala sobre o assunto na nossa entrevista de hoje. Olá! O Congresso Nacional instalou a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, que foi eleito presidente da comissão. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Senador, as queimadas na Amazônia estão nas manchetes de jornais do mundo todo e motivaram, a instalação da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. A primeira Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional foi instalada de forma temporária em 2007 e depois tornou-se permanente. Todos os anos tem plano de trabalho, relatório, audiências públicas, diligências. Qual será o papel da comissão nesse cenário, no qual ela é instalada como resposta a uma crise? Primeiro eu quero cumprimentar a atitude do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resgatou e reinstalou a comissão para fazer uma análise de tudo isso, debater com o parlamento e com a sociedade um tema importante para o Brasil e para o mundo. Claro que queimada, enquanto crime ambiental, é crime não só na Amazônia, em qualquer lugar, longe de ser alguma coisa fora de controle. Para nós que a gente nasceu e se criou na Amazônia, esse verão está longe de alcançar as proporções de outros no passado. Eu estive recentemente fazendo a região sudeste e sul do Pará, tentando ver, porque é uma região de muita pecuária, naturalmente a queima de pastos, de repente, pode trazer. Mas até nisso lá eu não presenciei nada que pudesse, digamos assim, aliás, não vi nenhum foco de incêndio. Mas existem sim, os satélites têm colocado isso, e além do fogo acidental, do fogo criminoso, tem aquele fogo que também não é criminoso, mas que é usado como instrumento de limpeza com a devida permissão. A gente tem que saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. O senhor está reconhecendo, então, que no seu estado, Pará, hoje existe o fogo que está sendo feito de forma criminosa? Deve existir, naturalmente, até porque soltaram alguns vídeos por aí que a Polícia Federal está no encalce buscando achar e identificar essas pessoas para que haja uma punição exemplar. O estado do Pará é o maior estado da região em população, em território, em tudo. Naturalmente, tem os seus problemas em uma dimensão um tanto maior do que os demais. E qual será o papel da comissão nesse cenário? Identificar tudo isso e trazer para a mesa um debate muito importante. Tem muita coisa que é muito folclórica,
nessa questão de mudança climática, o mundo vai acabar, as calotas de gelo vão derreter tudo. O que derrete na estação adequada torna congelar, né? Então, se você pegar ao longo da história, tudo isso vai ver que não tem muita diferença daquilo que já foi. Essa questão climática ela é cíclica, naturalmente. A história mostra isso. Nós queremos botar, digamos, em pratos rasos tudo aquilo que é, na verdade, o que se deve fazer sobre mudanças climáticas. Agora, também, não podemos nos perder, e aí eu não quero criticar absolutamente ninguém, apenas no combate à ponta, ao problema, ao crime em si. Nós precisamos trabalhar, mostrar ao governo, né, as causas para que a gente possa combater isso. Senador, o consenso científico sobre clima ele vem sendo questionado há anos, né? Especialmente nos Estados Unidos, né? O Partido Republicano nos Estados Unidos tem posição formada contrária à percepção de que há interferência humana nas mudanças climáticas, né? Enquanto no Partido Democrata, o ex-vice-presidente, que é atual pré-candidato à presidência, Joe Biden, ele tem como promessa de campanha um plano de 1 trilhão e 700 milhões de dólares para combater as mudanças climáticas. Com tanta informação disponível no mundo atual, como fazer com que dados científicos confiáveis cheguem ao debate no parlamento? Olha, você tem que pegar, a partir de princípio, por exemplo, científicos e da ocorrência de, digamos, anos, décadas, né? E assim você pega lá atrás e faz a média. Nós queremos convidar cientistas para discutir isso, para trazer ao parlamento esclarecimentos sobre... Claro que num processo democrático cada um apresenta a sua ideia, mas muita coisa que hoje se fala e que o mundo vai acabar por isso, isso não se sustenta diante da questão científica, né? O que a gente tem visto é que a influência humana, né, sobre a Terra, a sua influência no sentido de mudar a questão do clima global é muito pequena e algumas estatísticas dizem que isso não chega a 4%. Eu não estou aqui defendendo absolutamente nenhum tipo de devastação ou crime ambiental, mas eu quero também tirar, digamos assim, o pavor daqueles que acham que o microclima aqui de uma cidade vai se tornar num clima global, né, planetário. Isso não existe, né, e é preciso que a gente leve em consideração. Agora, uma região como a Amazônia, ela é importante para o equilíbrio, necessária, e a gente tem que ver isso com muito carinho, com muita atenção, com muita responsabilidade, mas também com o pé no chão, não é? Sem fazer disso uma coisa que possa aterrorizar absolutamente ninguém. E a gente tem que atacar, repito, as causas, muito mais do que os efeitos e os danos na ponta. A ponta é para a polícia. A polícia vai lá, né, prende quem tem que prender, né, pune quem tem que punir, para que o cara, né, mude de vida, se conserte. Agora, o governo tem que tomar posição de governo. Política ambiental no Brasil, até hoje, é feita do ponto de vista das ONGs. Não se tem uma política ambiental no Brasil, com raras exceções, a construção do Código Ambiental, Florestal, ele teve audiências públicas, bons debates, e é um código bonito. Fora disso, é tudo questão da cabeça de fulano da esquerda mais do centro ou da esquerda mais radical, influenciado diretamente por ONG. Todos os órgãos ambientais... O senhor acredita, então, que a política ambiental brasileira ela é comandada pela esquerda, até então, certo? Tomara que mude, está começando a mudar no governo, para que o governo assuma o seu papel e construa com a sociedade, o parlamento, não é? Os rumos da política ambiental. Mas até então, todos os membros, com raríssimas exceções, do IBAMA, do ICMBio, não sei de que mais, todos eram ongueiros. No governo do Lula, servidores públicos do IBAMA, do ICMBio... Os cargos de confiança eram literalmente todos ocupados por membros de ONGs. Estava na ONG aqui hoje, amanhã está no governo. Então, o que é que leva lá para dentro? O conteúdo político ideológico. Certo? Eu penso assim e eu uso a estrutura de governo para fazer o que eu penso. Certo? Por isso que eu defendo que o governo tem que ocupar o seu lugar. O governo brasileiro está devendo isso. Certo? Está devendo. E precisa ocupar o seu lugar e fazer política pública de governo. E qual seria essa política, senador? O que o governo precisa fazer? Primeiro, estudar e colocar na prática critérios e metas onde a sociedade possa dizer o que sente e como quer, né?
Um governo democrático não é só aquele que é eleito pelo voto. Um governo democrático, acima de tudo, é aquele governo que faz o que o povo quer. Não o que o povo quer, o governo quer obrigar a fazer o que a sociedade tem que fazer isso. Não, é no sentido inverso. Não é? Os americanos brigaram até que puderam ocupar isso. A gente precisa fazer um debate com a Amazônia. Todo mundo que mora por aqui acha que a Amazônia é um santuário de adoração, mas a Amazônia tem mais de 20 milhões de habitantes lá dentro. E esse povo come, esse povo bebe, esse povo vive das condições mais piores. Está todo mundo preocupado com a floresta e com os humanos. Não é? Mas o senhor acha que a preocupação com os humanos é incompatível com a preocupação com a floresta? Não, mas eu tenho que preocupar. Para me preocupar com a floresta, eu preciso preocupar primeiro com o humano que mora na floresta. Se eu não agasalhar a vida dele, eu nunca vou conseguir agasalhar a questão ambiental, porque ele vai ter sempre o instinto da sobrevivência. E nessa luta pela sobrevivência, ele pode cometer o crime ambiental. Então, quanto ao governo, e é por isso que eu quero chamar a responsabilidade do governo. Vamos lá. Primeiro, regularização fundiária. Os crimes ambientais estão todos praticamente em áreas públicas, que não tem dono. Não tem CPF de ninguém, não tem nome de ninguém. Vai lá. Quando a área tem dono, o dono se vira nos 30 ou nos 60 para poder garantir a preservação dela, porque ele sabe que se acontecer, a vida dele está comprometida para o resto da vida, praticamente. Para se sair daquilo lá é quase que impossível, né? Pela legislação rigorosa que nós temos. Tá certo? Então, a primeira medida, não é só segurança jurídica, não. É segurança jurídica acima de tudo, é garantia real para o financiamento do que ele precisar para fazer e trabalhar na terra, mas é, acima de tudo, dizer, olha, isso aqui é responsabilidade tua e tem uma legislação que te pega. Eu conheço a Amazônia, sou nascido lá, estou completando 60 anos e funciona desse jeito. Né? Então, a primeira coisa, regularização fundiária, definir o que pode ser usado e o que não pode ser usado. Mapear tudo. Isso aqui, o zoneamento econômico... Hoje não está definido, senador? Não é uma brincadeira, não tem nada, sabe? Não tem nada valendo nada. O zoneamento econômico e ecológico é fundamental. Define-se o que pode fazer aqui, daqui para lá não avança, porque senão o pau lhe pega, certo? A gente precisa disso, presença efetiva de governo. Segundo, eu preciso mudar os instrumentos de cultivar a terra. Vou te dar um dado só de uma parte, só do governo federal. A Amazônia tem mais de 2.200 projetos de assentamento. Nesses 2.200, mais de 2.200, tem mais de 430 mil famílias de agricultores familiares, certo? Esse povo trabalha a terra com enxada, com instrumentos rudimentares, correto? E usa o fogo para limpar a rocinha, tá entendendo? Lamentavelmente ainda é assim. Por que não compra um trator? Ele não tem condição. Um trator no Brasil custa mais caro do que um carro de luxo, correto? Não, e fazer com que o trator chegue à área remota também é outro desafio, né, mas senador, tem por conta da infraestrutura. Não tem problema, vai chegar. Vai chegar. Se tiver como comprar, a turma prefere muito mais o trator do que a enxada, né? Com certeza, está todo mundo querendo melhorar. Então o governo precisa pensar, aí que eu digo, política de ONG é de um jeito, política de governo é outra, né? Política de governo trabalha causas, consequências, enfim, meios. Como é que eu quero... E está faltando política de governo, Está faltando governo. Faltando governo e com política pública, certo? Felizmente, agora eu vi uma fumaça lá. Fumaça é um pedido de socorro, lá, sendo um linguajar nosso, lá do interior. Qualquer coisa faz uma fumaça, me avisa. Existe isso por lá. A França enxergou a fumaça, não é? Agora, o governo brasileiro, nós precisamos, não é, encarar. Queremos resolver, queremos. Regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico, resolve aqui nessa parte. Linha de crédito, o que nós vamos fazer para poder comprar trator? Um trator não pode custar mais do que um carro de luxo. Quem é que usa carro de luxo e quem é que usa trator agrícola? Não é? A diferença de renda e de condição social e econômica dos dois. Não pode ser assim, está tudo errado. A gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Fazendo isso, eu resolvo o problema ambiental. Quem cometer crime ambiental, mete na cadeia, multa, faz o que quiser com ele. Não é? Mas primeiro o governo não pode mandar ou fazer apenas que o braço opressor, repressivo, chegue. O governo tem que mandar o braço repressivo, o governo tem que ter poder de polícia, o governo tem que fazer a coisa exemplarmente. Mas o braço da política pública não pode ficar encolhido. Ele precisa chegar ao cidadão.
E eu espero que a gente contribua com esse debate. Eu sou caboclo da Amazônia, nascido e criado. Sinto na pele a dor dos amazônidas diante de tudo isso. O pessoal acha que lá só tem malandro, bandido, criminoso. Não é. É um povo maravilhoso, gente boa, gente amiga, querida. Tenho aqui e acolá alguém que ultrapassa os limites e comete crime. A esses, o rigor da lei. Mas aos outros, política pública que define a sua condição de vivência. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.